Eu dei muito poucas... Na verdade, eu fui professor há muito pouco tempo, porque eu comecei cedo, como eu disse aqui, mas em 64 acabou. Isso que eu ia perguntar. Tem uma inclinação, né? Tem uma alteração profunda nessa trajetória e, curiosamente, é quando começa a sua trajetória internacional, né? Então, porque nós éramos, na verdade, digamos, bastante provincianos, né? E aqui, é claro que nós líamos muito, tinha leitura e tal. Aqui no Brasil? Não, ou aqui em na São USP? Paulo, só na USP. Né? No nosso departamento, depende de quando. A USP em Física não era provinciana, nem em Matemática, mas nas Ciências Sociais nós tínhamos muita leitura internacional e tal, mais europeia do que americana, depois entraram os americanos também. Mas nós não tínhamos uma ligação maior com o que acontecia no mundo, né? O Florestan nunca tinha saído do Brasil, ele era contrário, na verdade. Não era contrário, mas não tinha, enfim, essa vocação. Bom, então, quando isso mudou com 64, que nos obrigou eu já tinha vivido na França antes, né? Porque aí houve outra coisa que foi importante da nossa formação. A formação foi essa, com esses autores, esses professores, muita pesquisa, muita dificuldade. Por exemplo, você tem uma ideia de como é que era a coisa. Quando nós fomos fazer pesquisa sobre negros do Sul, nós fizemos pesquisa sobre relações raciais. Então, uma parte era um survey. Fizemos um enorme survey de Santa Catarina, em toda a parte. Passávamos questionários, não sei o quê, nos colégios e tal. Bom, quando nós fomos tratar esse material, era uma dificuldade. Primeiro que os nossos professores de estatística não sabiam fazer nenhuma escala, do tipo de escala psicológica, não sabiam, não tinham. A formação deles era outra. Eu me lembro que eu fui procurar um professor que era muito bom, Stevens chamava ele, que era professor da economia. Ele foi inglês e viveu em Portugal e foi quem introduziu, aqui no Brasil também, mas em Portugal, previsão de safra. Mas ele fazia estatística tradicional, não tinha esse negócio de psicologia social, de escala de atitude, não entendia. Ele sabia fazer, porque ele leu as coisas. Para mim, eu li aquele livro do Stauffer, e depois do Lazarsfeld, e era muito difícil, porque não havia tradição disso. O Renato Jardim Moreira, que eu mencionei, marido da Maria Silvia, na época, ele era melhor do que nós nessas coisas, ele sabia mais, né? Bom, mas tentávamos entender, tentávamos fazer alguma coisa, era muito difícil. E quando eu fui tratar o material de pesquisa, nós tivemos que ir para a parte de administração da Faculdade de Medicina, porque é onde tinha máquina IBM. E você tinha que perfurar, a gente mesmo, os cartões IBM, e botava na separadora, que lia, então você anotava, tal pilha, 233, anotava à mão. Era muito complicado, era muito precário. E antes tinha um outro método, acho que era MacB, como se fosse um crochê, de fazer crochê, balançava assim, caíam as fichas. Era isso, né? A gente tinha que improvisar muita coisa. E nessa parte o Florestan não era, o Florestan era muito mais de análise qualitativa, história de vida, e, não é, análise de texto, muito mais do que na coisa quantitativa, né? Bom, nós tínhamos curso de estatística e de matemática. Curiosamente, nós éramos professores de matemática. Nós tínhamos licença para ensinar matemática no curso secundário, né? Porque tinha curso de matemática também. Era misturada a formação. Eu era péssimo em matemática, mas tinha que fazer. Integral eu nunca consegui entender bem, né? Bom, mas enfim. E aí era assim, era muito precário o tratamento. Eu tentei fazer alguma coisinha quantitativa nessa ocasião. Eu só vim aprender isso no Chile, aprender, mais ou menos, com o Vilmar Faria, que era meu aluno e que entendia muito. Então, o Vilmar que me ajudava a entender um pouco mais de técnicas quantitativas de análise, né? Então, era uma formação assim, muito variada e era muito fechado. Aí veio 64. Mas quando veio antes de 64, eu já tinha escrito esse negócio sobre capitalismo e escravidão, que é um livro que eu acho que eu nunca mais reli. Li quando publiquei uma outra vez, mas que é interessante por causa disso mesmo.
e muda também, porque não é relação racial, é estrutura, é análise, e tem um tema que, no fundo, é a dependência, no fundo é a mesma coisa, porque isso aqui é capitalista, mas é escravidão, como é que junta, não dá para pegar o Marx, que não dá para estudar o escravo como se fosse a mais-valia relativa, não tem, é capital fixo, enfim, você tem que redefinir o seu referencial teórico para poder entender os processos, porque a história varia, as estruturas variam, então isso nunca saiu mais da minha cabeça, a vida inteira, até hoje, quando penso desse jeito, né? Bom, então, quando eu fui para o Chile, já tinha feito isso e tinha escrito trabalho sobre os empresários, né? que também tem lá seu interesse, porque no fundo é uma ruptura com a visão ideológica predominante na época. Porque a época que havia uma forte preocupação nacionalista, nós tínhamos um pé atrás com o ISEB, porque o ISEB para nós era ideologia, nós éramos cientistas, e o ISEB era ligado ao Estado. São Paulo não tem Estado, está longe do poder, né? Está na classe, e na sociedade, não está no Estado. Então a gente tinha sempre um pé atrás, embora o ISEB estivesse lidando com problemas muito mais relevantes do que os nossos, né? Eles estavam discutindo desenvolvimento, as formas concretas. Mas essa distinção era clara e era vivida pela geração Era vivida. Quer dizer, para nós aquilo era ideologia. Nós gostávamos do Guerreiro Ramos, curiosamente. Aliás, o primeiro trabalho que eu fiz foi sobre evasão escolar do Senai. Eu era aluno ainda, para o Guerreiro Ramos. O Florestan era amigo do Guerreiro Ramos. Enfim, não era mas nós tínhamos uma diferença. Quer dizer, então a questão nacional era muito importante, né, no debate da época, né? E a esquerda, o ISEB não era bem esquerda, era uma coisa mais confusa, mas enfim. Mas entendendo por esquerda a visão do Partido Comunista, o que eles diziam? Você tem que ter uma burguesia nacional que vai se aliar às classes populares e que vão se opor ao latifúndio e ao imperialismo. Bom, o meu trabalho foi sobre os empresários, é o contrário disso, os empresários estavam noutra, né? Então, a história toda era essa. E eu digo, não, mas não é assim. Aqui está havendo uma associação crescendo dos empresários nacionais com os internacionais. E ninguém era a favor da reforma agrária. Só tinha dois, o Fernando Gasparian e o Zé Hermílio de Moraes Velho. O resto tudo não. Então, isso aqui então foi minha tese, é isso. Isso é uma visão equivocada, não vai dar nisso. Vai dar, eu chamava, no que eu escrevi depois, Dependência e Desenvolvimento, a internacionalização do mercado interno. Não era do mercado interno, era de tudo, era globalização. Né? Eu reli agora, para publicar umas coisas que eu escrevi nos anos 70, 71, eu estava discutindo a globalização, sem saber. Não se falava isso. Não se falava nem de multinacional quando eu escrevi Dependência e Desenvolvimento.